14. São lições importantes, irmãos, para uma mudança de valores. Na verdade, o estudo aí, em algumas lições, a gente vai falar sobre o PGM, mas, na verdade, esses estudos aqui são estudos sobre a visão da igreja, né? A visão da igreja, aprofundar na visão da igreja. A igreja, ao longo dos séculos, ao longo dos anos, ela perdeu muito a sua essência, né? Mais à frente nós vamos ver como foi essa perda, como ao longo dos séculos a igreja veio deixando de ser relevante, a igreja veio deixando de ser a igreja cristã e se transformou numa outra coisa, se transformou num monumento. A igreja, que era aquele movimento, ela se transformou num monumento, né? E então o objetivo é esse, né? Quando a gente fala em PGM, mais à frente, igreja multiplicadora, mas nós estamos falando da Bíblia, da igreja de Jesus, não é uma novidade, tá certo? Isso fica assim bem claro para mim. Aquela lista lá é a lista de quem pegou a revista. Essa lista é a lista de presença, vai passar também. Então você encontra o seu nome e faça um sinal, tá? Faz assim uma bolinha na frente do seu nome. E se o seu nome não está aqui, você então coloca o seu nome no final da lista. Pode escrever a caneta, tá bom? O irmão Israel vai pegar aí, pode ir passando para todo mundo. Aí todo mundo marca a sua própria presença e quem o nome não está aí, anota o nome no final. Hoje é a lição 2. A lição 2, ela chama-se Chamados com Propósito. Ela já foi postada no grupo de comunicações, continuará sendo postada toda semana, tá? Para aqueles que preferem ter acesso pelo smartphone ou outro meio, não tem problema, mas é a mesma lição, tá certo? Eu acho que só no final é que eu mudei o espaço para preencher, mas tudo bem. Então, o nosso tema hoje é chamados com um propósito. Na semana passada foi identidade. Quem sou eu no mundo? Nós precisamos começar a entender quem somos nós no mundo, antes de entendermos que nós temos um propósito. O texto básico para o nosso estudo hoje é Mateus 28. Eu pediria que você abrisse. Mateus 28, de 19 a 20. Um texto bem conhecido, né? Mateus 28, 19 e 20. Quem encontrou, pode ler bem alto. Pode ficar em pé e ler bem alto para nós. Amém, graças a Deus. Texto muito conhecido. Só antes de entrar no texto, eu quero só dar uma sugestão de vocês fazerem a leitura bíblica da semana, é importante, tá bom? Então, nesse caso, nós estamos atrasados, então a leitura bíblica que você vai fazer é a da semana que vem. Então, a partir de amanhã, segunda, você vai fazer a leitura bíblica da semana 3, tá certo? Ok? Mesmo você tendo recebido hoje a lição, mas começa na semana 3, porque isso vai, os textos todos que estão aí são textos citados na lição. Então, vamos supor que você estude a lição no sábado, você tira um tempo no sábado para estudar a lição, só supondo. Os textos você já leu durante a semana, né? Então fica mais fácil de entender, tá bom?
é importante você estudar a lição com antecedência, não entrar cá sem ter estudado a lição. Isso vai facilitar em muito o seu entendimento, tá bom? Bem, Mateus 28, 19 e 20, ele nos fala sobre o nosso propósito. O nosso propósito. Marcelo. O nosso propósito. Aí tem uma pergunta. Tem uma pergunta que é essa: qual é o propósito da sua vida? Como você responderia a essa pergunta? Qual é o propósito da sua vida? Aqui. Então pode deixar. Não cabe. Tá, não, vai cair. Não, mas aí eu não quero. Muito bem. Qual que é, Maria, o propósito da sua vida? Honrar a Deus. Boa. Não, eu quero ficar aqui. Pega o microfone lá para mim. Pega aquele microfone lá. Você vai, qualquer um, deixa eu ligar, tá ligado na fita aí, né? A galera tá toda lá em cima também, né? Beleza, hein? Fala com a Rede Globo, não, que a Rede Globo está quebrando, né? Nós estamos em ascensão, a Rede Globo está em declínio. Que a equipe é 10, vai lá. Vai entrevistando o povo aí. Marildo, qual que é o propósito da sua vida? Fala aí no microfone para quem está em casa ouvir. Honrar a Deus. Honrar a Deus. Pergunta a Carolina Freitas de Jesus ali. De Jesus. O propósito da minha vida é obediência ao Senhor, né? Cumprir os mandamentos dele em amor. Eita, viu? O povo está afinado. Pergunta o Maurício, lá no fundo, aquele bonito lá, ó, com pai de 2 meninos bonitos, que só. Seu propósito da sua vida, Maurício, qual é? Eu acredito assim, mesmo que eu não esteja cumprindo, né, o que eu deveria, né? Não, mesmo que não esteja, né? Mas o propósito, o que eu penso é anunciar o Evangelho. Já começou a melhorar. Pergunta de Elemácio aqui, que ele é doido para falar também, que é comunicador, povo da televisão, gosta de falar. Qual que é o propósito da sua vida? Conhecer a Deus e honrar a Deus. Agradecer, como é que é? Conhecer a Deus e honrar. Conhecer e honrá-lo. Muito bem. Apareceu de novo a palavra honra, né? Apareceu honra. Você quer ouvir o Luiz? Quero ouvir, que ele é muito sábio. Luiz sempre tem alguma coisa para falar. Qual que é o propósito, irmão Luiz Lima, da sua vida? O termo propósito de lá que você descobriu alguma coisa. A minha descoberta foi encontrar Jesus como meu Senhor e Salvador de minha vida. Esse é o maior propósito. Acho que o meu propósito está nisso aí. E desenvolver aquilo que Ele quer que eu faça segundo o querer dEle. Muito bem. Chegou perto. Vamos escutar um jovem, então. Um jovem cabeludo. O primeiro propósito é cortar esse cabelo, né, irmão? Porque tá meio esquisito. Acho que o propósito da minha vida é servir Jesus. Português, agora que a gente não entendeu essa língua que você falou, não. O propósito da minha vida é servir a Jesus. O povo está afinado mesmo, hein? Muito bem. Tá bom, tá? Vamos escutar um surdo. Ajuda lá a fazer a tradução lá. Vamos perguntar, como é que ele chama? Jeffrey. Olha que nome bonito, nome de artista de Hollywood. Jeffrey. Pergunta a ele aí, qual que é o propósito da vida dele? Propósito de estarmos em família servindo ao Senhor. Como é que é? Deus nos abençoe. O propósito de estarmos em família servindo ao Senhor. Em família aqui é a igreja, muito bem. Parabéns, assim que bate palma? Parabéns, muito bem, muito bem. Ainda chego lá ainda vou aprender. Muito bem, todo mundo falou muito bonito mesmo. Conhece. Você quer falar também, irmão? Mas nós não estamos querendo te ouvir. Estamos sim, brincadeira, estamos sim.
Propósito da sua vida. Marcos, que é seminarista, hein? Cara é um cara que já está entendendo o negócio de propósito. Ele é um homem de visão, viu, pastor? Ele é um homem de visão, não é divisão de dividir, é de ver, não é isso? Faz aí já o jabá da ótica Filadélfia e tudo mais, que aqui não tem problema. Eu creio que o próprio texto já nos disse, né? Mas o que eu entendi é que meu propósito é ser parecido com Jesus, quanto mais, e através desse testemunho alcançar mais discípulos para ele. Que é isso, hein? Está valendo cada centavo desse seminário que você está pagando lá, viu? Não está, irmão Israel? Respondeu direitinho, não respondeu? E as mulheres? Acho que é só a Carolina que falou. Vamos escutar mais essa irmã aqui, ó. Irmã Alessandra, que nome bonito. Alessandra, bonito demais esse nome, né? Meu propósito é testemunhar Jesus. Testemunhar de Jesus, muito bem. Quem mais quer falar? Quem está chegando para a igreja também, nós estamos querendo saber, ué. Nós somos doidos para saber. Pergunta vocês, ali. Vocês. Primeiro se apresenta aí para o povo conhecer vocês, né? Que eu já conheço, mas o povo não conhece. Marineide Pessoa. Marineide. Isso. Jairo Pessoa. Jairo Pessoa. Gente boa. Lá de Mantena. Aquela terra boa, o povo manso. Diz que o povo lá é manso mesmo. Lá, os bravos já morreram. Principalmente os crentes, né? Servir. Servir. O propósito da vida é servir. Eu concordo quando o irmão falou aí, o próprio título já diz, chamados como propósito. Qual que é o propósito? Serviço para o Senhor. E nós estamos aí para servir, para o serviço. Muito bem. Você quer perguntar mais alguém, irmão? Você animou, né? Aquela irmã lá do canto? Vai lá então perguntar, irmã. Em nome de Jesus. Estou com vontade de responder. Nós não viemos aqui para estudar a lição mesmo, mas tudo bem. Tudo bom? Qual o propósito da sua vida, irmã? Servir a Cristo. Oh, muito bem. Todas as respostas estão certas. Não é? Mas eu gostei muito, gostei de todas. Né? Não é que professor tem aluno preferido, não tem nada disso. Não é verdade. Mas gostei muito da resposta do Luiz Lima, completado com a resposta do Marcos. Todas estão certas, tá? Servir, honrar, isso tudo faz parte da vida. Né? Mas quando a gente fala de propósito, a gente está falando assim, por que eu estou aqui, né? Por que eu estou aqui? Então, nesse caso, estamos aqui para honrar a Deus, para louvar a Deus, não é? Mas na resposta do Luiz, ele diz assim, o propósito alguém falou também, conhecer a Jesus, né? Ele falou assim, conhecer, encontrar a Jesus, confessá-lo como único suficiente Salvador. Se alguém não cumpriu isso, não valeu, ele não tem como honrar, ele não tem como louvar. Sabia que só louva a Deus quem é salvo por Jesus? Os outros cantam, mas o louvor pertence ao povo santo de Deus. Então, isso aqui. E depois desse, completa aqui com o que o Marcos falou também. Todo mundo falou bonito, tá? Tá tudo certo. Mas, assim, só para resumir tudo, porque essas duas coisas estão em honrar, conhecer, servir, né? Etc. Mas a partir do momento que você conheceu a Jesus e fez de Jesus o seu único e suficiente Senhor e Salvador, qual que é o seu propósito agora? Dizer isso aos outros. Então, se você, durante toda a sua vida, você conheceu a Jesus, teve acesso à pregação, creu em Cristo Jesus, fez dele o seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, o seu propósito agora é levar outras pessoas a ter esse mesmo conhecimento, a também fazer isso. Por quê? Fazendo isso, você vai estar servindo, honrando, conhecendo, que mais? O que vocês disseram? Pode repetir aí para mim, que eu não lembro todo mundo. Servindo, foi o que mais apareceu, honrando.
obedecendo, quer dizer, todos esses outros verbos, eles estão nessas duas ações. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, caímos no pecado, como vimos semana passada, mas temos a condição de ser restaurados na pessoa de Cristo. Caímos em Adão, como diz o apóstolo Paulo, o primeiro Adão, mas a nossa condição é restaurada no segundo Adão, que é Cristo. Primeiro propósito. Segundo propósito, a partir do momento que eu sei isso, eu não quero ir para o céu sozinho. Você quer, Luiz? Para o céu sozinho? O máximo possível, não é não? O máximo possível. Tem um filme que eu vi outro dia, que exemplifica muito bem isso. Se você puder assistir, assista. Né? Agora nós vamos pular o carnaval, não vamos? Esse ano nós vamos pular o carnaval. Não vamos, irmão Israel? Nós vamos pular, ué. Pular. Saltar. Isso aí. É isso, irmão. Você já estava pensando mal aí, pode falar. Nós vamos saltar o carnaval, né? Que glória a Deus que não tem carnaval esse ano. Oh, beleza, desde não ligar a televisão, está aquele batuque. Oh, glória a Deus, a paz. Beleza, né? Então, se você tiver tempo, assista esse filme. Não é um filme evangélico, não. Chama Até o Último Homem. Até o Último Homem. Eu acho que tem na Netflix, não tem? Tem na Netflix, Até o Último Homem. Muito interessante, é uma história real de um soldado americano, né? Ross, alguma coisa assim, o nome. Doss, o nome dele. Ele é um adventista do sétimo dia, e eu nem sabia disso, né? Mas parece que eles não pegam em armas para... Eu sabia que os anabatistas não pegam em armas, os menonitas lá do sul. Mas os adventistas eu não sabia. Então, ele não pega em arma. E nos Estados Unidos, um soldado que se nega a pegar em arma, por exemplo, coisa que o valha, ele é julgado por um tribunal, inclusive, porque ele está negando a própria pátria, né? Mas no caso desse soldado especial, eu dando spoiler já, né? Ele mesmo se indicou para ir para a guerra, né? Ele é um médico, então ele acha que ele pode salvar. E o final da história é exatamente esse. Ele salva vários soldados sem pegar numa arma, porque ele prova o seguinte: a única maneira de guerrear não é dando tiro, é salvando vidas também. Você está reforçando o seu exército. Então, ele salva vários militares americanos. É a Batalha do Pacífico, né? Quando os americanos desembarcam na ilha de Okinawa, no Japão, na Segunda Guerra, e eles são praticamente massacrados naquele primeiro momento, né? Porque estão em território estrangeiro, o exército japonês. O japonês na guerra é uma máquina de matar, porque para o japonês a filosofia de vida dele, não sei hoje, mas pelo menos naquela época, ele liga a questão da pátria, do império, com o seu propósito de vida. Então, na Segunda Guerra, por exemplo, que aparecem os chamados kamikazes, né? Que são aqueles pilotos de avião que o próprio avião vira uma arma de guerra, né? Quando acabou a munição e ele viu que ele vai morrer, que ele vai ser atingido, então ele procura um alvo e joga o seu avião contra aquele alvo ou seja, ele não tem amor à própria vida em função de um propósito. Mas, do outro lado, mostra essa ideia desse soldado que também vai buscar até o último homem ferido para salvá-lo. Então, de alguma maneira, mesmo não sendo um filme evangélico, é um filme comercial, mas ele mostra a nossa missão. O nosso propósito de vida, que vai resumir todos esses verbos que nós falamos, primeiro, conhecer a Cristo e fazer dele o Senhor da nossa vida. Amém? Quem já fez isso aqui, vamos fazer o apelo inverso, né? Quem já aceitou Jesus, levanta a mão. Amém. Glória a Deus, todo mundo aqui, né? Senão nós vamos pregar aqui também. Mas falta o segundo propósito da nossa vida, que é levar o máximo possível de pessoas com a gente para o céu.
Louvar faz parte do propósito? Faz. Com certeza. Servir o irmão, dar comida para o pobre, faz parte demais. Mas se nós fizermos isso tudo e não ganhamos almas para Jesus, não cumprimos o propósito. Então, o básico é isso. Talvez o resumo da lição toda é exatamente esse. Por isso que é importante você estudar em casa, porque aqui eu não vou ir ponto por ponto da lição, né? Bem, então, e o que acontece? Muitas pessoas, então, passam pela vida, sem cumprir o propósito de Deus. Estamos falando de cristãos. E elas acham que cumprem, mas vivem uma vida cristã profissional, sabe como? De quem segue ritos. E muitos nem isso, nem segue ritos, né? Então, nossa vida, ela tem um propósito na presença de Deus. E aí, talvez você pode achar um exagero meu dizer que o nosso propósito, ele se resume aqui em Mateus 28, né? Vão por todo o mundo pregando o evangelho, não é? Fazendo discípulos, aliás, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Pode dizer, não, mas isso aqui é para pastor. Eu sempre escuto essa mensagem na posse de pastor. Isso aqui é para seminarista. Eu tenho que trabalhar. O que é o seu trabalho, irmão? Eu sei, mas o povo não sabe. O que você faz? Além de raiva na sua esposa. Pode falar aí que eu traduzo. O que eu faço em relação à profissão? Profissão. Na verdade, eu sou corretor, eu também sou barbeiro, né? Que eu não sou cabeleireiro, sou barbeiro. E... Não, você corta meu cabelo, então você é cabeleireiro. Não, sou barbeiro. Barbeiro que faz cabelo e barba. Ah, bom. Escovo só no cabelo da minha esposa que eu faço. Tá certo. Mas... Tem mais profissão ainda? Independente disso, assim... Não, quero saber sua profissão. Então, é corretor de imóveis, vende, aluga, administra... É isso. Já vê que ele já faz o jabá aqui das pessoas. E também sou barbeiro. Barbeiro. Né? Mas a gente pronto, pode, acabou. Tem mais nada, não? Mas tem mais ainda. Tem o quê? Na hora que precisa, se precisar de fazer algo, assim, igual dentro de casa, eu também ajudo a fazer... Se precisar de ajudar a guardar uma areia, uma brita, eu e Israel guardamos guardar junto. Areia, então quem está com areia em casa para guardar... Em casa, Bruno, não. Ah, não é na casa dos outros, não, na sua casa? Ah, então você está muito egoísta. Fala, irmão Luiz. Leva lá para o Luiz, Marcelo. Aproveitando a palavra do Marcelo, que nós tínhamos aqui em Valadares, já falecido, um irmão nosso presbiteriano, que ele fazia os cartõezinhos dele, dizia o nome dele, embaixo, corretor de Jesus Cristo. Corretor de Jesus Cristo? Mas ele não vende terreno no céu, não, né? É o Daniel, o irmão Daniel. Daniel Cabral. Daniel Cabral, ele colocava corretor de... Essa família Cabral é famosa. De almas. E o cartão dele não era pequeno, não, tá? Era grande. Era um cartão mesmo, né? Muito bem. Tem gente aí vendendo terreno no céu, mas não é esse caso, não, né? Ele é corretor de Jesus para levar a alma para o céu. Hã? Não, ele ganhava a alma para Jesus. Ele pregava o evangelho, evangelista. Com 20 segundos ele falava... Isso. Mas é que eu quero. Na verdade, peguei esse exemplo, quando faço brincadeira sempre, porque eu tenho liberdade, tá, irmãos? Amém. Por favor, não é porque eu estou desrespeitando. Na verdade, você é corretor, você é barbeiro, você ajuda a esposa. Ajuda mesmo, irmã? Pode falar a verdade, que aqui nós estamos... Não tem ninguém vendo. Ajuda em casa, guarda areia e brita, se precisar. Mas essa profissão dele e a nossa, de modo geral, é para ganharmos a nossa vida, para termos nosso salário, para sustentar nossa família. Mas, na verdade, você não é corretor coisa nenhuma. Você é corretor de Jesus, igual o irmão falou. Ou seja, através da nossa profissão, nós vamos cumprir o propósito. Há lugares que um pastor não chega. Um corretor de imóveis chega, fácil. Né? E mais, o mais importante não é nem pregar, é pregar com a nossa vida. É fazer da nossa profissão o nosso púlpito. Né? O nosso viver.
Então, fazendo isso, estamos cumprindo nosso propósito. Não é isso, irmão Luiz? É tormentoso. Médico de Jesus Cristo, advogado de Jesus Cristo, pedreiro de Jesus Cristo, lixeiro de Jesus Cristo, é complicado. O pedreiro de Jesus Cristo tem que cumprir o prazo. Tem que ter uma experiência bem profunda mesmo, senão você vai desassociar as coisas. Não, está vendo como é que isso é tão secular sério? Com espiritual, não. Isso, está vendo como isso é tão sério? Isso é muito sério. Acho que eu vou dar até uma estrelinha para o Luiz no final aqui hoje, que ele tá espetáculo, né? Imagina, você através da sua profissão, seja ela qual for, todas são dignas, todas são igualmente úteis, mas você é um missionário. Na verdade, nós somos missionários, todos nós, né? A tarefa dos pastores e líderes é treinar o povo, não é isso que nós vimos semana passada, em Efésios 10, 11 e 12? Treinar o povo. Aqui nós estamos no quartel-general, não é assim? Aqui a tropa está sendo treinada, mas o trabalho é de segunda, na verdade de segunda a domingo, mas vamos dar uma folga no domingo, que é o dia de treinamento, né? Segunda a sábado. Ali é que nós cumprimos o propósito. Aqui a gente só vem abastecer, receber orientação para como exercer a nossa missão lá fora. E nós fazemos isso através da nossa profissão. Não é isso? Deixa aquele irmão falar lá também. Por quê? Tem até um termo que eu ouvi há muito tempo atrás, que a gente tem mania de dizer assim, né? Eu sou um médico cristão, eu sou né, igual o caso do Marcelo, barbeiro cristão, ou um vendedor cristão. Eu vi o irmão falando que a nossa identidade tem que ser ao contrário, né? Eu sou um cristão médico, entende? Eu sou eu sou um cristão barbeiro e não um barbeiro cristão. A prioridade da nossa identidade. Exato, os primeiros somos cristãos, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes não é nem necessário, e bom seria que não se fizesse necessário a gente dizer que é cristão. Aliás, os cristãos foram chamados cristãos em Antioquia, não é porque eles diziam, andavam com a placa, eu sou cristão. Eles olharam para aquele povo, viram a maneira de ser deles, e Antioquia, pelo menos Jesus nunca esteve em Antioquia, pelo menos que o Evangelho tenha narrado, não. Mas eles ouviam dizer como Jesus era, como Jesus agia, e olharam para aquele povo e falaram, esses são cristãos, que numa tradução livre do grego seria pequenos cristos, cristinhos, né? E não cristãos, né? Eles olharam e falaram, mas Jesus era desse jeito. Me faz lembrar, só guarda aí um pouquinho, Marcelo, que você quer falar, uma história de uma tribo, se não me engano, a tribo indígena, quando chegou um missionário, então, morreu, o missionário que estava ali, foi um outro missionário para lá. E aquele outro missionário que foi, começou a ensinar sobre Jesus, dizer, olha, nós precisamos ser parecidos com Cristo. Cristo era assim, Cristo era assado, Cristo era assim, Cristo era assado. Aí um daqueles indígenas disse, mas não, essa pessoa esteve aqui com a gente. Falei, não, eu estou falando de Cristo, da Bíblia, viveu 2000 anos, já morreu, não tá... Não, veio. Aquele missionário que estava aqui era desse jeitinho aí, era ele. Você está falando é dele, não é não? Então, isso é ser cristão, né? O ideal é que a gente não precisasse dizer, eu sou cristão, olha que eu sou cristão, tem uma Bíblia aqui, ó. Não. O ideal é que nós sejamos a Bíblia. Cartas vivas. E que a nossa vida indique o que nós somos, né? Agora o Marcelo vai falar e eu vou falar mais um pouco aqui, senão a gente fica parado. Na verdade, o que o senhor está falando para nós, o que o senhor também está nos ensinando, sim, é um exemplo simples. Igual essa jarra, nós somos uma jarra, a jarra na mão do oleiro. Ela só pode se esvaziar daquilo que está cheia. O senhor estava precisando de água. E nós temos que levar a água da vida, que é Jesus, para as outras pessoas. Você trouxe a água para mim. Então, o que acontece? Nós somos a jarra que precisamos de levar a água para as pessoas que têm sede, e sede de Cristo. Então, assim, eu já tive, eu acredito também como vários profissionais aqui,
tiver a oportunidade de falar de Cristo para as outras pessoas. Falar no nosso andar, no nosso caminhar e no nosso agir. Preocupar com o nosso próximo, entendeu? Assim, nos preocupar é doar algo de nós para o outro. Exato. Entendeu? É isso que Cristo nos ensinou. E o melhor que nós temos para doar é o próprio Cristo. Mais do que uma ação, enfim, mais do que a nossa profissão. Só que toda vamos nos profissão vaziar daquilo que estamos cheios. Isso. Toda profissão, de certa maneira, ela é um serviço, né? Toda profissão, ela serve a alguém, né? Mas que nós possamos ser cheios de Cristo. Muito bem. O ponto 2 da lição diz assim: impacto. Que diferença eu faço no mundo? Então, nós fomos criados para impactar vidas. Se eu não impacto a vida de ninguém, eu não cumpri o propósito de Deus para a minha vida. Não é isso? Então, você tem um ministério que é servir junto ao corpo de Cristo, discipulando vidas que se multiplicarão em outras. Está aí o texto que nós lemos, né? Então, você primeiro tem um ministério e você também tem o quê? No segundo ponto aí, uma missão. Temos um ministério e temos uma missão, não é? Então, a nossa missão. Então, o nosso ministério é na igreja, é servir ao corpo de Cristo. O apóstolo Paulo usa a figura interessantíssima do corpo humano, tá certo? Por isso que a gente fala assim, fulano é membro da igreja. De onde nós tiramos essa palavra membro? Não tem? Aliás, eu até ensinei muito tempo que não tinha membra, mas li em algum lugar que pode, hoje a gente está podendo tudo, que pode usar a expressão membra também, mas eu acho muito feio, né? Por exemplo, a mão, ela é feminino, da Dilma para cá, né? Agora estão mudando aí tudo, mas enfim, a mão é um feminino, a mão, mas a mão é um membro, então fica mais bonito, eu acho melhor, mesmo as mulheres são membros, né? A Anali é membro, não membra, né? De onde tira esse nome membro? Da comparação que o apóstolo Paulo faz da igreja com o corpo. Então, o seu ministério é para dentro, vamos dizer assim. Eu tenho um ministério que é para dentro, é para o corpo. Jesus era assim. Jesus tinha um ministério que era para os discípulos. Ele gastava tempo com os discípulos, ele se encontrava com os discípulos, ele ia para o monte com os discípulos, ele orava com os discípulos, ele ensinava com os discípulos. Isso é ministério. Então, a todos nós, Deus deu um dom. Não é isso? O que aquela moça bonita está fazendo ali? É um ministério. Através desse ministério, os outros lá em cima, o Denis, o Israel ali também, outras pessoas em casa nem estão vendo eles, mas estão assistindo porque eles acordaram cedo hoje, a Mailane, todo mundo, é isso? O Denis acordou cedo, aquele é o Everton, ele já não estava aqui agora há pouco. Está vendo? Tem gente que tem 2 ministérios. Canta e ainda vai lá fazer um negócio lá. E do lado do Everton ali, quem que está? Yanuli. Yanuli, fez aniversário outro dia, né? Mandei parabéns para você. Yanuli, todo mundo firme, não é isso? Ministério. Mas nós temos também uma missão. A missão é para fora. O ministério é para dentro. A missão é para fora. Não é? Então, isso é importante a gente entender isso, né? A missão é o servir junto aos que não creem, levando a palavra de Deus até ele. Todos temos essa missão. Isso é diferente de dom. Dom é diferente. Por exemplo, a Bíblia fala do dom, e mais na frente nós vamos ver, a Bíblia fala do dom de evangelista. Então, o irmão Luiz trouxe
aqui o Cabral, que aparentemente ele tem o dom de evangelista. Eu conheço pessoas assim. Tive um xará meu lá em Belo Horizonte, que ele é eletricista de carro, Hélio Lopes. Mas eu não conheço evangelista como aquele. Ele vai trocar a lâmpada, enquanto ele está trocando a lâmpada, ele fala que Jesus é a luz da vida, e não para de trabalhar, não. Ele não para pregar, não. Ele vai, Jesus é a luz da vida, você precisa aceitar Jesus. Se a pessoa mostrar um interesse, ele já faz o apelo, já pergunta se quer aceitar Jesus. Em 2 minutos que ele troca uma lâmpada de um farol. Espetáculo. Ele tem o dom de evangelista. Mas a pergunta é, só quem tem o dom de evangelista é que evangeliza? Não. A missão é para todos. É para todos. Você queria falar, Luiz? A missão é intransferível, não é isso? A missão é intransferível. Você recebeu a missão, você vai cumprir. Sob pena de você pagar um preço. Muito bem. E uma outra frase aqui que é assim, olha, o 2.1.1. A sua missão é a obra mais importante da sua vida. A sua missão é a obra mais importante da sua vida, né? O segundo parágrafo diz assim: Jesus nos chamou não apenas para vir a Ele, mas para ir por Ele. Olha que interessante. Ele nos chamou a vir a Ele, mas também a ir por Ele. Não é isso? Em nome de Jesus. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Não é? Isso foi colocado no texto que nós já lemos, né? Não como uma opção de vida, mas como um compromisso. Compromisso. Alguém queria falar alguma coisa? Israel, quer falar, irmão Israel? Está tudo certo. Se estiver errado, você dá um grito aí. Você está com a camisa bonita hoje. Tá? Hoje não, hoje é que eu estou reparando, mas você está sempre muito interessante. A minha também está mais ou menos, tá? Porque é carnaval, eu falei, deixa eu ir com a roupa mais colorida. Já que eu vou pular, né? Como é que você falou? Saltar, né? Saltar. Muito bem. Olha esse texto interessante de Ezequiel 3:18. Quem pode ler bem alto aí para mim? Está na página 6, lá em cima. A página 6 já é a segunda página do nosso estudo de hoje. Está lá em cima. Pode ler. Ezequiel 3, verso 18. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Duro esse discurso, né? Duro esse discurso. Para mim, você será responsável pela morte dele. Agora, essa ordem, essa missão, né, que nós recebemos, ela não pode ser vista como algo realmente do sentido negativo. Ela deve ser vista no sentido positivo. A palavra de Deus diz, por exemplo, que os anjos bem atentaram para a pregação do Evangelho. Os anjos queriam pregar o Evangelho, mas esse privilégio é nosso. Irmãos, cada um vai fazer isso de uma maneira. Muita gente sente assim, mas como é que eu vou evangelizar? Pensa assim, que evangelizar é você, quando tomar um ônibus, sentar do lado de alguém no ônibus, você tem que falar para ela de Jesus. Se você não fizer isso, você não está cumprindo. Tem pessoas que têm essa facilidade, não é? Outros vão ter outro tipo de facilidade. E Deus vai orientar a gente também em como fazer. Né? A gente tem que estar conectado com o Senhor para saber fazer isso. Como é que é o princípio da instrumentalidade? Não sou eu, mas é o próprio Deus em mim é que vai fazer com que eu leve essa mensagem.
Agora, se eu tutibiar, ter medo, não sei falar, acho difícil, é eu trazendo problema para mim mesmo. Mesmo com as minhas limitações, o Senhor vai me usar para levar a mensagem. Isso, mas a gente, porque talvez seja muito cômodo também a pessoa dizer assim, não, eu vou ficar na minha, vou esperar um toque de Deus. Já está dado o toque, está aqui, ó, não precisa de toque mais nenhum, não. Está a ordem aqui já. Né? Tá igual a pessoa que pergunta assim, como é que foi o seu chamado? Ele disse, não, eu não tive um chamado. Eu vi uma necessidade e respondi a ela. Neemias, por exemplo, Neemias teve um chamado? Não. Paulo, por exemplo, viu a luz, ele caiu pelo chão, ficou cego, um chamado. Paulo, não é? Moisés viu uma sarça ardente, um chamado. Mas Neemias teve que chamado? Ele não viu nada disso. Ele teve um problema. Ele viu o Anani, irmão dele, falou assim, ó, Jerusalém está tudo arrebentado, a porta está queimada a fogo, o muro está desmoronado. Ele podia falar assim, vou orar sobre isso, entrado para dentro do palácio e continuar servindo ao rei, que ele era copeiro, ele era funcionário público de primeiro escalão, recebia um bom salário. A tarefa difícil de Neemias, comer e beber o que o rei comia e bebia. Antes do rei, é claro, que se tivesse um veneno ele morria, né? Mas estava bom demais, não estava não? Ele não teve um chamado, ele teve um problema, e ele respondeu. Então não fique esperando o chamado, não. Não fique, que o chamado já está feito. Não é isso, irmão Luiz? Moisés simplesmente disse, mas eu não sou gago, não sei falar. O próprio Deus responde para ele, mas quem fez o mudo, quem fez a língua, não sou eu? Então, fez a boca, né? Eis-me aqui. Isso. Já pode deixar a câmera lá no Luiz de uma vez, porque senão você vai ficar tonto aí, nós vamos ter labirintite. Não é isso? É isso mesmo. Ou seja, até o gago, olha para você ver, Moisés era o gago. E Deus usa quem quer, como quer. Interessa se é gago, se é atleticano, se é qualquer um. Não é isso, irmão? Até atleticano, Deus usa, Deus é maravilhoso. Agora sim, leva lá para aquele irmão, fala que eu estou doido para ele falar alguma coisa ali, que fica calado demais. Obrigado, pastor. Mas parece tormentoso a missão, pastor. Parece difícil. E, de certa forma, porque o que Deus nos pede a gente é sempre difícil. Muitas vezes nem sempre é fácil. Mas Ele dá a capacidade do sujeito de fazer, não é? Como o gago ali, houve a possibilidade dele fazer, e ele consegue fazer. Já essa obra de Neemias era difícil. A de Esdras nem se fale. Mas ele dá a condição e o camarada consegue fazer, se obedecer à vontade de Deus, não é? E o irmão Luiz falou a respeito da questão do profissional. É tormentoso ser profissional e servir a Deus, porque não pode falhar no meio do caminho. Começou, vai até a morte fazendo aquilo, porque no meio do caminho você não pode frustrar as pessoas. Você pregou tanto e chegou num ponto da sua vida, você titubeou, escandalizou, aí descreu tudo aquilo que você pregou, as pessoas se decepcionaram contigo. É tormentoso porque você tem que começar e finalizar. Nesse sentido, pastor, eu vejo o missionário Davi Miranda. Eu lembro quando eu morei em São Paulo, não é? E tinha aquela igreja, e o homem começou uma obra e finalizou ela, e a menos que eu esteja enganado, não se viu dificuldade na vida dele, nem escândalo, finalizou a obra dele, não é? Então é tormentoso nesse sentido. O profissional, ele tem que ter uma vida perfeita, ilibada, do começo ao fim, para não escandalizar e nem desfazer o que ele tinha pregado antes, com a própria vida e com o testemunho, fazendo que as pessoas descreiam naquilo por causa do mau testemunho dele. Muito bem. Então, essa ordem deve ser entendida como um privilégio, é tormentoso, né? Mas é um privilégio, né? Os anjos queriam fazer. Mas também, porque, como diz aí esse segundo ponto, né? É um privilégio porque nós não trabalhamos para Deus. Tem que falar assim, eu estou fazendo tanto para Deus. Você não faz nada para Deus. Aliás, Deus nem quer que você faça nada para Ele. A obra mais difícil Ele já fez, que é Jesus ter pagado pelo nosso pecado na cruz. Essa é a obra maior. Nós trabalhamos com Deus, porque Deus é quem vai nos dar
porque toda obra de Deus, irmãos, é um convite. Por exemplo, o problema de Neemias foi um convite para ele se somar a Deus no que Deus queria fazer. Quando Deus leva o problema a ele, Deus está querendo dizer o seguinte: olha, eu estou querendo reconstruir aqueles muros lá, você me ajuda? Ele poderia ter dito: não senti o toque de Deus, não vi a sarça ardente, não vou. Não, ele entendeu, falou: isso chegou a mim é porque, se um problema chegou a você, é porque você faz parte da solução. Nenhum problema vem a você à toa. Se ele veio a você, é porque Deus está te convidando para ser parte da solução daquele problema. Fala, Marcelo. Pastor, a respeito de Neemias, que eu achei interessante, que ele tinha o trabalho dele, e não era um trabalho simples, que ele servia, né, ao rei. Para ele fazer o que Deus pediu, ele teve que pedir uma licença do trabalho, e além de pedir licença, pedir apoio do rei, investimento. Quer dizer, além dele ter sido comovido, Deus também teve que comover o patrão dele para liberar ele para sair. Muitas das vezes, nós nos titulamos muito ocupados, que não temos tempo para fazer, porque nós temos muito serviço, muito trabalho. Assim, às vezes a gente fica pensando que vai viver nesse mundo eternamente e que nós precisamos de juntar e de ganhar e de fazer e de comprar, esquecendo que a nossa morada ela já foi compra e paga e que um dia nós vamos ocupar ela, e daqui nada nós vamos levar. Nós vamos para um lugar muito melhor e, assim, nem um sapato nenhum de nós vamos levar. Talvez vai só de meia, entendeu? Então, assim, quando Deus nos chamar, não se coloca ocupado, porque Ele sempre chamou as pessoas ocupadas para servir. Só isso, pastor. Então nós vamos de meia para o céu. Anotaram aí, irmão? Isso é a nova teologia aí. Tomara, né? Senão ninguém merece. Olha só, mas o Marcelo falou uma coisa interessante e me fez lembrar o seguinte, pensando em Neemias, né, como o próprio rei sustentou Neemias, porque o tempo que ele ficou lá reconstruindo o muro, quem sustentou ele foi o rei, foram os impostos do rei. Deus não levantou uma igreja para sustentar ele. E às vezes a gente pensa assim: mas os ministros, os pastores, eles não são pagos para isso? Não. Pastor não é pago para fazer sua tarefa, não. Se você pensa isso, você está redondamente enganado. Pastor é pago para fazer a tarefa dele, que é equipar os santos e treinar. Efésios 4, 11 e 12. Simples assim. Essa é a tarefa dos pastores. E é claro que, repetindo o que eu disse na aula passada, como pessoa, como gente, o pastor, o ministro, etc., também precisa ganhar uma para Jesus, mas é a dele. Quando um pastor faz um apelo aqui na frente, ele não está ganhando uma para Jesus, não. Quem está ganhando aquela pessoa é quem trouxe aquela pessoa, quem já evangelizou ela antes, e é quem vai continuar evangelizando aquela pessoa. O pastor é apenas um instrumento de Deus, fazendo o que Deus chamou ele para fazer, o que ele é pago para fazer, que é pregar, que outros talvez não tenham o dom da pregação em público. Tem gente, muitas vezes, geralmente o evangelista, que tem facilidade para falar no ônibus, na rua, em qualquer lugar, ele não tem facilidade para pregar no público. Às vezes as ideias dele não são assim bem organizadas. É interessante isso, pode ser que tenha. Tem grandes evangelistas que eram pregadores, Billy Graham, por exemplo, Nilson Fanini, né? Então tem pessoas que mas nem sempre, porque você precisa ter o dom de evangelista, são dons distintos, dom de evangelista, dom de ensino, dom da pregação, são dons distintos, o objetivo é o mesmo. Mas o que eu lembrei foi de Paulo também, né? Quando Jesus apareceu para ele, diz assim como você tem pregado aqui em Jerusalém, você vai pregar em Roma. A primeira oportunidade que Paulo teve, ele apelou para César. Por que ele apelou para César? Porque ele estava sendo injustiçado? Não, ele sabia que a justiça desse mundo, como ele próprio disse, era esterco, ele não considerava nada disso. Ele apelou para César porque ele sabia que Deus tinha um propósito, que ele fosse para Roma. Ao invés dele pesar a igreja de Jerusalém, ele falou: beleza, já que eu tenho direito, o Império Romano vai pagar a minha passagem.
ele foi custeado pelo Império Romano, a passagem de navio, que não devia ser barato, se hoje é caro, naquele mesmo trajeto, imagina naquela época. Uma passagem caríssima, a igreja não teria condição de mandar ele para Roma, como missionário. Mas o Império Romano pagou a passagem dele, ainda pagou o aluguel para ele. Lá no final de Atos, capítulo 28, 29 e 30, diz lá que ele morou numa casa alugada. Quem pagava o aluguel? O Império Romano, até ele morrer. Vejam como é que Deus, através da sua profissão, através do sustento que Ele já te deu, Ele está usando o poder mundano, ímpio, para sustentar os obreiros dele. Então tem gente que fala assim, eu vou lá na câmara, na igreja, eu cuido lá de não sei do quê, né? E eu preciso ganhar um dinheiro também, porque fulano ganha, Beltrano ganha. Eu vou tocar aqui, eu preciso ganhar um dinheiro, porque eu toco lá não sei aonde, lá eu ganho, no casamento eu ganho. Mas você ganha lá exatamente para você sustentar aqui. Aqui você serve como ministério. Amém ou não? Amém. Teve uma época lá, numa outra igreja onde eu fui pastor, que eu brinquei e falei com o pessoal assim, ao invés de batizar, porque o povo estava assim, pastor... eu pedi uma pessoa, por exemplo, para ir no centro da cidade, a igreja lá era num bairro, e tem bairros em Belo Horizonte que você gasta quase 2 horas para chegar no centro, por causa do trânsito também. Não era o caso desse, mas precisava buscar um microfone no centro da cidade. A pessoa falou, mas então tem que botar a gasolina para mim para eu ir. Eu falei, não, deixa eu vou. Isso é assim. Nada contra botar gasolina se a pessoa não tivesse o dinheiro para pôr gasolina, mas uma pessoa que está trabalhando, é empregada, tem um carro, o que é que custa ir lá e buscar um bendito microfone? Se a pessoa não tiver, ok, é justo que se pague, mas não é? Não dá. Aí eu brinquei e falei, gente, ao invés de batizar agora, aqui nós vamos assinar carteira, tá certo? Porque está todo mundo querendo ganhar dinheiro para poder servir a Deus. Isso é diabólico, demoníaco. Isso é uma visão mundana da igreja. E às vezes pensa, minha função é ganhar meu dinheiro, às vezes eu vou no culto e entrego meu dízimo, o dízimo é o mínimo que você pode entregar. Aliás, a última lição dessa revista é uma lição profunda, nós vamos gastar 2 ou 3 encontros, que é sobre liberdade financeira. Tem muito crente preso pelo Satanás financeiramente, porque, e muita gente cai na ideia, já adiantando o estudo do dízimo, né? Pastor, não sei porque eu estou vivendo uma vida financeira apertada se eu sou dizimista. Ou, quem falou que dízimo é mágica? Você entregou, você vai ter facilidade. Você é chamado para administrar os 90% que ficaram. Como é que você está administrando? Ele continua sendo de Deus, os 90%. Ele não é seu, não. Os 90% que ficam com você continua sendo de Deus. E se você administrar mal, você está frito. Você pode entregar o dízimo da hortelã e do cominho. Se você não pedir sabedoria a Deus para usar os outros 90%, você vai passar apertado. É simples assim. Dízimo não é mágica, não. Né? Então, isso vale para o nosso ministério. Então, o ministério é o que se faz aqui, a missão é lá fora. Então, a missão é trabalhar com Deus e não para Deus. Quantas coisas a gente faz na igreja e pede a bênção de Deus? Deus, vou criar um culto agora, vou criar uma reunião de jovens, uma reunião de adolescentes, uma reunião não sei de quê, e o Senhor abençoa, tá, Deus? Deus fala assim, você está criando, amigo, você se vira, ué. Você perguntou para mim antes se eu quero que você crie esse culto, essa reunião, essa coisa? Você perguntou para mim? Se você está criando, você se vira. E aí, quando não vai ninguém, quando não tem um recurso, não sei por que Deus não está respondendo. Ele não está respondendo porque isso ele não queria que você fizesse isso. Você não tem que trabalhar para Deus, tem que trabalhar com Deus. Trabalhar com Deus é primeiro orar e buscar de Deus onde está a bênção dele, o que ele está querendo fazer. E a partir daí você vai trabalhar junto com ele. Tá certo? Nós somos o pedreiro, carregador de areia. É isso que nós somos no mundo espiritual. Deus é o dono. É o pedreiro que decide o que ele vai fazer. Hein, Denis?
você contratou um pedreiro para arrumar a sua lanchonete. Então, uma lanchonete boa ali é Vila Bretas, como que chama aquele bairro? Vila Bretas, ali, depois nós vamos dar um endereço do povo lá. Não é isso? Você contratou lá, você vai aumentar seu negócio, está certo? Delivery, vai pôr mesas novas, e você quer do jeito que você planejou uma parede aqui. É o pedreiro que vai chegar e falar, não, seu Denê. Aí você mandou botar a parede que ele botou ali. Você chegou, não, mas aqui. Se bem que eu tive um pedreiro assim, você tinha que ficar em cima desse, né? Ele fazia. Ele falou, não, assim fica melhor. Tá, mas quem está te pagando é eu. Sou eu. Você faz do meu jeito. Não é assim? Nós somos pedreiro. Não somos nós que decidimos onde fica a parede. É Deus que decide. Agora, se você for fazendo paredinha, você se vira. Deus não tem a ver com isso. Deus fala assim, eu não ponho recurso nisso. Você pode fazer a parede onde você quiser. Mas eu não vou pagar. Nós somos chamados para trabalhar com Deus. Onde Ele está trabalhando. E Ele já está atuando em vidas à sua volta. Pessoas à sua volta. Ele já está trabalhando. Você só tem que entrar no trabalho dele. A nossa visão de evangelismo e de missões é assim. Missões é um negócio muito longe. Nós temos que ganhar o chinês para Jesus. O árabe. O índio. Não temos? Temos ou não temos? Temos que ganhar o árabe? O chinês? O japonês? Então, vou ganhar o árabe, o japonês? Vamos. Como é que a gente vai ganhar o árabe, o japonês? Sei que tem um árabe, um japonês no meu prédio, na minha rua. Se não tiver, eu não vou ganhar ele nunca. Enviando missionário pagando, terceirizando a obra. Bacana, tá certo, não dá errado não. Mas e a nossa obra? Pode ficar sem fazer? E o meu vizinho de porta, que vai para o inferno, ele morreu hoje? E o meu vizinho do lado? Eu morava em BH, num prédio, eu morava no 16º andar, e tinha um vizinho que, quando ele soube que eu era pastor, eu acho, ele não me cumprimentava. Às vezes acontecia de nós, ele era meu vizinho de porta. Às vezes nós entrávamos juntos no elevador, quando ele via que ele esperava, às vezes eu ouvia a porta batendo, ou seja, ele me viu, fechou a porta para não descer comigo no elevador. E quando não tinha jeito, ele entrava, resmungava um cumprimento, que eu sempre cumprimentei. Não é o outro que vai definir o meu comportamento, não é o outro que define. Eu cumprimento fulano, mas ele não, o problema é dele, eu vou cumprimentar ele toda vez. Não é ele que define como eu devo agir, sou eu que defino como eu devo agir. Bom dia, tudo bem, tudo bem? E eu comecei a orar para Deus me dar uma ponte para eu chegar nesse cara. Nós vamos estudar isso mais para frente também, as pontes, né? Eu falei, Senhor, precisamos quebrar esse gelo e tal. E aí um dia aconteceu o seguinte, isso vale para você também, tá, irmão? Você pode usar essa tática. Viu, Marcos? Um sábado à tarde, eu saindo com minha filha para a gente fazer uma caminhada, com a Bia ainda era pequenininha, e geralmente sábado de manhã, na igreja não, mas eu uso uma camisa bonita que eu tenho lá em casa, ela é listrada assim, tem um emblema bonito, só não ganha nada há 50 anos, mas a camisa é bonita, fala sério. Para que a gente quer ganhar as coisas? Ninguém quer ganhar nada, não. A gente quer usar a camisa, não é não? E assim eu saí, com a Bia, eu com a camisa, não é Botafogo não, tá engraçado? Não é só Botafogo, tem camisa listrada não. Aí saí com a Bia, e coincidiu do nosso querido amigo também sair junto, era um sábado de manhã, era a camisa do glorioso Clube Atlético Mineiro. A hora que esse homem olhou para mim, a cara dele mudou. Graças a Deus que ele não era cruzeirense, né?
Se fosse aí, o ranço ia aumentar 200%. Era atleticano, bendito. Dali, irmãos, para cá, foi uma amizade. Cheguei a fazer estudo bíblico com ele. No dia da final da Libertadores, ele ia lá em casa me chamar para me assistir com ele, na casa dele. Aquela época que o Galo jogava Libertadores, tem um tempinho, né? Olha para você ver como que Deus deu uma oportunidade, até numa coisa tão fútil. Futebol é futilidade, tá, irmão? Né? Exato, quer dizer, uma ponte para chegar ao coração dele. Eu não sabia que time que ele torcia, nunca vi ele com roupa de time. E aí depois, pronto, ele já me esperava para sair no elevador com ele, para ele conversando sobre as novas contagens. Eu tive que me inteirar, porque eu também não sou tão inteirado sobre jogador, sobre isso, sobre aquilo. Eu tinha que saber para conversar com ele, porque ele sabia tudo da contratação, quem ia sair, quem ia chegar. Então ele me informava, né? E ali fizemos uma ponte. Depois precisei mudar dali. Ele não chegou a fazer uma decisão formal por Jesus, frequentar uma igreja, nada disso. Mas a tarefa minha missão naquela vida, pelo menos, foi cumprida. Dali para frente é com ele. Não é? E é isso que a gente precisa fazer. Não é? É isso que a gente precisa fazer. Então, como está escrito ali, né? Que bonito que os meninos fizeram ali, que bacana, né? A sua missão é a obra mais importante. É essa missão. Isso é o mais importante. E quando você não tiver acesso, pede, trabalha com Deus, que Ele já está trabalhando naquelas vidas, não é? Aí também está dizendo que a missão é o custo mais precioso da vida, né? Como o irmão Israel falou sobre o... Você usou uma palavra bonita aí, como é que é? Custoso? Tormentoso. Tormentoso. Mas é o mais precioso, né? O propósito precisa ser cumprido. Olha no finalzinho da página 6, esse texto de Atos 13, 36, que eu gosto muito. O escritor Lucas, falando sobre Davi, diz assim: tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Ah, como eu queria que na minha lápide, hashtag fica a dica aí, tá? Que eu nasci em Valadares, quem sabe eu vou morrer em Valadares, né? Tomara que não seja tão... Daqui uns 40 anos tá bom, né? Já vou ter... Não, tá pouco ainda, né? 40 tá pouco, uns 50, né? 50 que eu chego nos 99. Tá bom, tá? Tá bom, ué. Quem sabe até lá o Galo consegue ser bicampeão da América, né? Mas olha que lindo. Imagina, tendo Amarildo servido o propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Você quer um epitáfio? Né? Epitáfio é aquilo que se escreve numa lápide, né? Melhor do que esse. É que ele não falou dos problemas de Davi. Davi era um cara meio complicado, a vida dele. Mas aqui, veja, não falou nada, falou o seguinte: com todos os entraves, com todos os trancos e barrancos, os tormentosos da vida de Davi, ele cumpriu o propósito de Deus na sua geração e adormeceu. É isso que nós temos que fazer, irmãos. O tranco e barranco vem para a gente superar. Está entendendo? A vida humana é assim, não é, doutor? Quando olha lá no... Como é que chama aquela televisão que aparece aqueles riscos assim? Hã? Monitor. Monitor. Viu? Um termo médico, monitor. A televisãozinha. Quando está assim, altos e baixos, é porque o sujeito está vivo, né? Agora, quando está equilibrado, tudo certinho, que passa assim o fio, só... adormeceu. Então, equilíbrio, amigo, é só depois que você adormecer, igual o Davi. Tá certo? Mas o mais importante é quando você adormecer, você ter cumprido aquilo que se esperava de você. Ponto. Impactou o mundo, impactou a vida das pessoas, fez diferença? Fez diferença. Né? E aí uma perguntinha, está na página 7. Existe uma separação entre vida profissional e vida com Deus e o seu chamado? Diante do que nós vimos? O que vocês acham? Sim.
Existe diferença entre vida profissional, vida com Deus, o seu chamado? Existe, Israel? Não. Você está dormindo, né, irmão? Fala sério. Investe ou não investe? Não? Dilemás, o que você acha? Tem? Por quê? Como assim? Tem diferença, né? Mesmo estando na vida cristã, se a prioridade, o propósito não for Jesus, acaba que tem diferença. Mas se a gente colocar em outra perspectiva, que talvez é essa que é a pergunta que está querendo fazer. Porque tem gente que faz o seguinte: a minha vida profissional não me deixa cumprir o ministério, eu não tenho tempo para EBD, eu não tenho tempo para o PGM, ou a célula, né, familiar, durante a semana, eu não tenho tempo nem para ir para o culto, a minha vida profissional não deixa. Mas eu vou, eu contribuo lá com o meu dízimo, eu oro de vez em quando, então está tudo bem. Então, não entendeu o propósito e a missão, né? Ou então a pessoa fala assim: eu não posso ter ministério na igreja porque agora eu vou dedicar à família. Pastor, agora eu vou me dedicar à família. Eu tenho trabalhado muito, então eu não vou ter mais ministério porque eu vou dedicar à família. Não entendeu o propósito e a missão, né? Não interfere? Não entendeu o propósito e a missão, se for dessa forma. Não entendeu. Aí. Então, não existe uma separação. Não tem como você separar. A sua vida é a sua vida. Tem um grupo de rock, né? Eu nem sei qual que é, mas eu lembro que tinha uma música que falava assim: tudo ao mesmo tempo agora, lembra? Tudo ao mesmo tempo agora. Quem sabe cantar? Vai cantar em outro lugar, que aqui não pode cantar isso não. É isso, é tudo ao mesmo tempo agora. Você tem que conciliar vida profissional com vida familiar, com o seu ministério, com a sua missão. Tudo faz parte do todo. Não, agora, pastor, vou dedicar a minha família, vou deixar a igreja. Então, deixa o trabalho, dedica a sua família. Larga o serviço e dedica a sua família. Ah, isso você não quer, porque o trabalho é que te dá dinheiro. A igreja não dá dinheiro, você larga primeiro que não dá dinheiro. Não, é você conciliar as coisas. Não é ficando com a família mais tempo que vai resolver o problema. Porque às vezes você fica em casa reclamando, enchendo a paciência da sua esposa e enchendo a paciência dos meninos. É melhor você ficar trabalhando mesmo. Então, é tempo de qualidade que você precisa ter com sua família. Você tem tempo de qualidade? O tempo que você está lá, você está sendo bênção? Então, isso que importa. Fala, irmão. Se eu não me engano, é a história de Moody, né? Que uma pessoa chegou para ele e perguntou como que ele faria para servir a Deus, sendo que ele era... Questão de ministério, dizendo que ele era sapateiro. Aí Moody falou com ele, né? Faça bons sapatos e venda por um preço justo. Você serve a Deus, cumpre sua tarefa, fazendo bons sapatos e fazendo o quê? Vendendo por um preço justo. Mas o sapato, diz alguém que vai ficar aqui. O sapato vai ficar, né? Só a meia que vai subir. Pastor. Normalmente fica, que o pé do peão incha, né? Não cabe sapato não, pastor. Não precisava desse detalhe, né? Eu vou te dizer, vai ficar meio, o sapato, o pé, tudo, né, Luísa? Então, não acredite nessa mentira do capeta. Não existe separação entre vida profissional, vida com Deus, o seu chamado, e vida familiar. Não. Você dedica a sua família, dedicando. Agora, em termos de tempo, é claro que você tem que administrar, né? Agora, não é ficando o dia inteiro na igreja, ensaiando e fazendo reunião. Isso não é servir a Deus, não. Não pense, eu vou ensaiar para o coro o dia inteiro, depois tem a reunião de diácono. Quem falou que isso é servir a Deus? Só você que está dizendo que é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O problema é que a gente acha que fazer coisa na igreja é servir a Deus. E uma coisa muito, como diz o outro, muitas das vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não tem nada a ver. Muita gente se esconde, às vezes, através do trabalho da igreja, para ter desculpa para não ficar em casa, para ter desculpa para não fazer outra coisa.
Assim como pode esconder atrás do trabalho secular, não é isso, tá? Servir a Deus é outra coisa, tá bom? E a outra palavra, última, página 7 lá embaixo, você é chamado a cumprir o propósito de Deus, né? Jesus diz em João 15, 14, vocês são meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. É simples assim, não é? E a ordem final aos discípulos é ir para todo mundo e fazer discípulo de todas as nações. Quando eu falei sobre o chinês, eu acho que eu não terminei o que eu queria dizer, o chinês, o árabe, eles têm que aceitar Jesus, e a maneira de nós levarmos o evangelho a eles, é lógico, é contribuindo para missões, para que outros vão lá e preguem, etc., com certeza. A minha crítica é que, às vezes, a gente só quer ganhar o chinês, o árabe, o japonês, e o vizinho de frente, o colega de trabalho, o parente. Imagina, você tem um parente que vai para o inferno, mesmo aquele cunhado chato seu, pode pregar para ele, porque Deus vai transformar ele. No céu ele vai ser diferente, não vai te pedir dinheiro emprestado, não vai ter nada disso. Então, pode evangelizar. Entendeu? Essa é a nossa grande tarefa no mundo, né? Aí tem as perguntinhas, né? Vocês podem responder em casa. Para quem você irá viver, que diferença você faz no mundo e qual a sua missão no mundo. E um pensamento aí, sempre tem na lição um pensamentozinho, esse é do C.S. Lewis, né? Certamente você realizará o propósito de Deus, não importa como esteja agindo, mas faz diferença se você serve como Judas ou como João. Todos os dois eram discípulos, não eram? Judas era. Judas até participou da ceia. Mas a atitude dele foi tormentosa, não foi, irmão Israel? Tormentosa demais, não pode ter atitude tormentosa assim. Amém. Mais alguma coisa, irmãos? Alguma pergunta? Observação? Vamos orar então, agradecendo a Deus pelo estudo dessa manhã, né? E voltar novamente logo mais à noite para o culto às 19 horas. Você que está em casa está convocado para estar aqui hoje à noite. Para participar do culto à noite é importante fazer a sua inscrição. Irmãos, a inscrição ela é necessária, porque infelizmente ainda não podemos nos reunir com o número de pessoas que o templo comporta, né? Seguindo as orientações, nós então abrimos as vagas lá na internet. Está aí já no grupo de comunicações da igreja, você pode fazer a sua inscrição e vir. Lembrando que visitante, se você é visitante, está nos assistindo, pode vir sem fazer inscrição, você é muito bem-vindo, a gente já prevê a sua presença aqui conosco. Vamos ficar em pé e vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Pedir irmão Jairo mesmo, né? Que nos eleve a Deus nessa oração, agradecendo pelo estudo, que o Senhor nos dê um dia maravilhoso, né? Se quiser perguntar para o irmão onde ele vai almoçar, você pode perguntar. Se ele não tiver ainda, você leva ele para a sua casa. Se você não tiver para onde ir, quem sabe ele até te chama para ir para a casa dele, né? Irmão Jairo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, somos gratos, meu Deus Todo-Poderoso, pelo privilégio, ó Pai, de pertencer à família do Senhor, Pai, amém, de estar aqui nesta manhã especial, onde podemos aprender um pouco mais, ó Pai, acerca do Teu reino, acerca dos Teus ensinamentos, amém, ó Pai. Agradecemos ao Senhor por cada vida, ó Deus Todo-Poderoso, que está nessa manhã na Tua casa, que, ó Deus, puderam participar desse estudo, ó Pai. Agradecemos ao Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, pelo amém, privilégio, Pai, e também, ó Deus, pelo nosso pastor, ó Deus, amém, que carinhosamente, ó Pai, ministrou, ó Deus, esse estudo para nós, ó amém, Deus. Senhor. Queremos agradecer ao Senhor pela vida dele, ó Pai. Amém, queremos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, pedir ao Senhor que nos dê sabedoria na aplicação desses ensinamentos, amém, ó Pai, no nosso dia a dia, e possamos, ó Deus Todo-Poderoso, discernir, ó Pai,
acerca, ó Deus Todo-Poderoso, da nossa missão, acerca do nosso compromisso, acerca, ó Deus, de ser servo do Senhor, ó Pai. Amém. Abençoa-nos, ó Deus, no restante desse dia, leva-nos de volta aos nossos lares, guardados e amparados debaixo dos teus cuidados. Amém, Senhor. Nós oramos assim com gratidão, meu Deus, e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, nos dê um dia abençoado. Até logo mais, às 19 horas.